Exercícios de revisão de movimento. Questão número 1. Um vagão de trem está se movendo em linha reta com velocidade constante. Em certo momento, uma de suas luminárias se desprende do teto e cai no solo. Desenhe a trajetória da luminária em relação ao vagão. Então, se você está dentro do vagão, olhando a luminária no teto e ela cai, ela vai cair nesse sentido aqui, ó. Caiu no chão. Então, qual vai ser o sentido de queda dela? Isso aqui, certo? Agora, se a trajetória da luminária em relação ao solo, se você está do lado de fora e o trem está andando para lá com uma determinada velocidade, você vai ver o trem passando para lá, certo? Logo, a luminária ela vai cair em que sentido? Nesse sentido aqui, ó. Pof, certo? Então, é esse o sentido que você vai ver a luminária caindo, beleza? Questão número 2. A questão número 2 fala assim: Daniel está andando de skate em uma pista horizontal. No instante T1, ele lança a bola que sobe verticalmente. A bola sobe alguns metros e cai, enquanto Daniel continua a se mover em trajetória retilínea com velocidade constante. No instante T2, a bola retorna à mesma altura em que foi lançada. Despreze os efeitos de resistência do ar. Assim sendo, no instante T igual a 2, o ponto em que a bola estará mais provavelmente é... Cara, olha só. Quando o Daniel joga a bola para cima, a bola faz isso aqui, ó. Ela tá junto dele. Então, ela vai subir e descer. Então, ela vai subir e descer, certo? Agora, quando o Daniel joga a bola para cima, ele está em movimento. Então, a bola vai subir, mas Daniel vai estar andando e a bola vai estar no mesmo movimento. Então, ela vai ser o quê? Subir e descer para a mão dele, certo? Então, qual é a melhor resposta? O L. Resposta letra B, certo? Questão número 3. A afirmação, eu botei aqui, ó. A afirmação, todo movimento é relativo, significa que, para um movimento ser relativo, ele tem que ser, depender de um referencial. Por exemplo, você está parado agora, nesse momento, vendo esse vídeo. Então, eu posso dizer que você está parado em relação ao celular, por exemplo, que você está assistindo ao vídeo. Agora, se você estiver assistindo o vídeo com o celular dentro de um carro e o carro estiver andando em relação ao referencial do lado de fora, você está em movimento. Então, isso é relativo. O movimento é relativo, né? Então, eu posso dizer assim: todos os cálculos de velocidade são imprecisos? Não, são precisos sim. Isso aqui está errado. Não existe movimento com velocidade constante? Existe sim. A velocidade depende apenas de uma força? Não, está errado. A velocidade depende sempre de uma aceleração? Cara, se o movimento é constante, a aceleração para de atuar. A descrição de qualquer movimento requer um referencial? Lógico, sempre em relação a um referencial. Questão 3. Leia com atenção a tirinha da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. Cascão em cima do skate falando: lá vai o ás do skate. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Cara, Cascão fala, né? Proposta número 1. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao Cebolinha? Não. Ele, em relação ao skate, ele está parado, porque o skate não está se movendo em relação ao Cascão.
Então, isso aqui está errado. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Perfeito, porque o que acontece? Olha aqui no quadrinho 1. Cascão está antes do Cebolinha. No terceiro quadrinho, Cascão está depois do Cebolinha. Então, o que está acontecendo? O Cascão está mudando a sua posição em relação ao Cebolinha. Então, o que acontece? Cascão está em movimento, Cebolinha está parado. Então, essa aqui está certa. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso? Certo, certo. Por quê? Porque mesmo que Cascão tivesse parado, a Terra está girando em relação ao Sol, por exemplo. Então, ele nunca vai estar parado. Então, a resposta certa seria a 2 e a 3. A 2 e a 3 é a letra D. Beleza? Questão número 4. Durante um passeio, uma família viaja em um carro que se desloca com velocidade constante em uma rodovia reta e arborizada. Quando uma das crianças afirma: "Olha, pai, as árvores estão se deslocando para trás." A afirmação da criança é correta. Certo? Pois, considerando-se o carro como referencial, as árvores estão em movimento. Então, se você for ver, qual é a melhor alternativa aqui? A correta, o carro e as árvores, letra C. Beleza? Olha o número 5. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão errada é que... Olha, conclusão errada, certo? Então, vamos lá. O aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus. Portanto, também se afasta do ponto de ônibus. Tá certo? Podemos dizer que um corpo está em movimento em relação ao referencial quando sua posição muda em relação a esse referencial. Certo? Um aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial for o ônibus. Então, o aluno está dentro do ônibus. Então, se ele está dentro do ônibus, ele está parado. Mas se o ônibus está se movimentando em relação ao ponto de ônibus, ele está em movimento. Então, essa aqui está certa. Nesse exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Qual o exemplo? Do garoto se afastando do ponto de ônibus. Se o garoto se afasta do ponto de ônibus, o referencial adotado não é o ônibus, é o ponto de ônibus. Então, essa aqui está errada. Tá? Para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um conjunto de pontos de referência. Certo? Então, essa aqui também está certa. A resposta errada é a letra D, certo? Próxima questão. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz um percurso de Campinas a Marília com velocidade de 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é... Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o comprimento do trem, que eu vou chamar de ST, é de 120 metros. Tá? A velocidade do trem é de 50 km por hora. E ele gasta um tempo de 15 segundos para atravessar a ponte. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que o trem ele tem que atravessar completamente a ponte.
certo? Então, para ele atravessar completamente a ponte, eu tenho que levar em consideração o tamanho do trem mais o tamanho da ponte, certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que lembrar que velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo, certo? Então, o que acontece? O espaço está em metro, a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Então, o que acontece? Quem está fora do padrão de medida é o quilômetro por hora. Então, o que eu tenho que lembrar? Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse cara e vou dividir por 3,6, certo? Então, 50 divididos por 3,6 vai me dar 13,8 metros por segundo. Aí agora, o que eu sei? Que velocidade vai ser o tamanho do trem mais o tamanho da ponte divididos pelo tempo. Então, o que vai ficar isso? 13,8 é igual ao tamanho do trem, 120, mais o tamanho da ponte, divididos pelo tempo, que é de 15 segundos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade e vou multiplicar por 15, tá? Então, essa conta vai me dar 207. É igual a 120 mais S do T, certo? S do T não, S da ponte, perdão. Aí, o que acontece? S da ponte vai ser 207 menos 120, entendeu? Então, vai dar 87. Então, eu sei que o tamanho da ponte é de 87 metros, certo? Aproximadamente 88,5 metros, certo? Questão número 7. A afirmação todo movimento é relativo significa que todos os cálculos de velocidade são imprecisos? Errado, todo cálculo de velocidade é bem preciso. Não existe movimento com velocidade constante? Existe movimento com velocidade constante. A velocidade depende de uma força? Não. Ela depende de repente, de uma aceleração ou outra força que atua sobre o corpo. A velocidade depende sempre de uma aceleração? Não, está errado. A descrição de qualquer movimento requer um referencial? Certo. Beleza? Questão número 8. Um móvel percorre a distância de 300 metros em 1 minuto. Calculando sua velocidade escalar, média encontramos. Então, o que ele acontece? O que ele falou? Que o espaço é de 300 metros e o tempo é de 1 minuto. 1 minuto é igual a 60 segundos. Qual é a velocidade do cara? Então, eu sei que velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo, certo? Então, eu posso dizer que velocidade é 300 divididos por 60, ó. Isso é a mesma coisa que 30 por 6, que vai me dar 5 metros por segundo. Qual é a resposta? Resposta é a letra A. Questão número 9.
Em 1984, o navegador Amir Klink atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo, percorrendo a distância de aproximadamente 7.000 quilômetros em 100 dias. Essa tarefa, sua velocidade média em quilômetros por hora foi de... Então, ele disse que o espaço percorrido foi de 7.000 metros e ele demorou um tempo de 100 dias. Qual é a velocidade? Só que eu sei o seguinte, um dia é igual a 24 horas, certo? Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 24, eu vou ter 2.400 horas, certo? Então, eu transformei para hora porque ele quer em quilômetros por hora. Então, a gente sabe que velocidade é igual ao espaço pelo tempo, certo? Então, vai ficar assim, ó. Velocidade é igual a 7.000 divididos por 2.400. 7.000 divididos por 2.400 vai me dar 2,9 quilômetros por hora. 2,9, resposta à letra B. Beleza? Próxima questão. Questão número 10. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada esta situação, podemos afirmar que a conclusão errada, errada, é que, vamos lá, letra A. O aluno está sentado na poltrona que acompanha o ônibus. Portanto, também se afasta do ponto de ônibus. Certo. Se ele está dentro do ônibus e o ônibus está se afastando do ponto, ele está se afastando do ponto também. Letra B. Podemos dizer que o corpo está em movimento em relação ao referencial, quando sua posição muda em relação a esse referencial. Certo. Letra C. O aluno está parado em relação ao ponto de ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial for o ônibus. Sim, se ele está dentro do ônibus, ele está parado, mas o ônibus está afastando do ponto de ônibus. Então, isso aqui está certo. Nesse exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Não, se aqui no exemplo o ônibus está se afastando do ponto de ônibus, o menino está dentro do ônibus. Então, para o menino, o ônibus está parado. Quem está se movimentando é o ponto de ônibus. Então, é essa aqui a letra errada. Para dizer que um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência. Então, essa aqui está certa. Em uma corrida de 100 metros rasos, um atleta se desloca com velocidade de 5 metros por segundo. Quanto tempo ele demora para completar o percurso? Então, o espaço é igual a 100 metros e a velocidade é de 5 metros por segundo. A gente não sabe que velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo. Então, eu sei que 5 é igual a 100 divididos pelo tempo. Então, o tempo vai ser o 100 divididos por 5. O tempo vai ser de 20 segundos. 20 segundos é letra D. Beleza? Próxima questão. Qual o tempo gasto por um trem de 140 metros de comprimento para atravessar completamente uma ponte de 300 metros, viajando com velocidade de 72 km por hora? Então, o que acontece? A gente tem lá o nosso trem, certo? E ele tem 140 metros.
e ele vai ultrapassar uma ponte, certo? Só que ele falou que a ponte tem um comprimento de 300 metros. Para ele ultrapassar completamente a ponte, a gente soma o tamanho da ponte com o tamanho do trem. Isso vai me dar 440 metros, certo? Então, o que eu sei? Que o espaço total é igual a 440 metros e que a velocidade do trem é de 72 km por hora. Ele quer saber quanto tempo. Só que tem um probleminha. A velocidade está em km por hora, então o que eu vou fazer? Dividir por 3,6 e isso aqui vai me dar 20 metros por segundo, beleza? Então, a gente sabe que velocidade é igual ao espaço pelo tempo, certo? Então, vai ser assim, ó, 20 é igual a 440 pelo tempo, então o tempo é igual a 440 por 20, é a mesma coisa que a 44 por 2. 44 por 2 vai me dar o quê? 22 segundos. Questão número 13. Considere as seguintes afirmativas. Primeiro, se um móvel mudar de posição, o espaço varia e dizemos que o móvel sofreu um deslocamento escalar. Certo. Agora, segundo, um corpo em movimento em relação a um referencial está em movimento em relação a qualquer outro referencial? Não, está errado. Você pode estar dentro do carro e em repouso em relação a ele, e em movimento em relação a um ponto lá de fora. Então aqui está errado. Quando o deslocamento escalar for nulo, isso significa necessariamente que o corpo permaneceu em repouso. Errado, porque o que acontece? Você sai daqui, vai até ali e volta até aqui, o seu deslocamento escalar foi nulo, mas você teve um percurso. Então, por isso que essa aqui está errada. Qual é a melhor resposta? Letra A. Próxima questão. O ônibus percorre certa distância em 2 horas, com velocidade de 72 km por hora. O tempo que levaria para fazer o mesmo percurso com 54 km por hora. Então, o que acontece? O problema disse que eu percorro daqui até aqui 2 horas com velocidade de 72 km por hora. Quanto tempo eu demoraria para percorrer o mesmo espaço com 54 km por hora? Então, o que eu vou fazer? A gente não sabe que velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é a distância, por exemplo, se eu chamar aqui de AB, eu descubro qual é o espaço entre AB e depois eu vejo quanto tempo eu demoro para percorrer com essa velocidade. Então, o que eu vou fazer? A velocidade não é igual ao espaço sobre tempo. Então, com a velocidade de 72 km por hora, qual é o espaço que eu percorro em 2 horas? Certo? Então, o espaço vai ser 72 vezes 2, que vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. Então, eu tenho 144 quilômetros. Agora, eu faço assim, V é igual a S sobre T. Qual é a nova velocidade? 54. Então, 54 é igual a 144 sobre T. Então, eu sei que T vai ser 144 divididos por 54. Isso vai me dar 2,6 horas, ou seja, 0,6 horas a mais. Beleza? Questão número 15. Sabendo que um móvel obedece a seguinte função horária, S igual a 100 menos 5T, determine
o espaço no instante t igual a 8 segundos. Instante é a mesma coisa que tempo, certo? Então, você vai pegar a função horária S é igual a 100 menos 5t e vai pegar o tempo de 8 segundos e substituir aqui. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, S é igual a 100 menos 5, que multiplica 8. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, S é igual a 100 menos 5 vezes 8, 40. Então, eu vou ter um espaço de 60 metros. Beleza? Aí aqui ele fala assim, ó, o instante quando o móvel passa pela origem das posições. Então, quando ele fala isso, a gente diz que o espaço final é igual a zero. Então, vai ficar assim, S é igual a 100 menos 5t, certo? Só que ele disse que vai passar pela origem. Então, vai ficar zero é igual a 100 menos 5t. 5t é igual a 100, então eu sei que t é igual a 100, que divide por 5. Isso vai me dar 20 segundos. Beleza? Aí ele fala, o movimento é progressivo ou é retrógrado? Você vai pegar a função horária, que é essa aqui, ó. S é igual a 100 menos 5t. Para saber se é progressivo ou retrógrado, basta você analisar o sinal. Se o sinal da velocidade for positivo, ele é progressivo. Se o sinal da velocidade for negativo, ele é retrógrado. Beleza? Então, qual é a resposta aqui? Questão 16. Um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas carteiras? Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: letra A, porque o Sol é sempre o referencial adotado, uma vez que o corpo mais massivo do sistema solar. Então, estamos executando um movimento de translação com a Terra. Não. Ele não é o mais massivo e ele não pode ser como referencial. B, porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra está sempre em movimento e nós nos movimentamos com o planeta. Aí sim nós podemos. Então, qual é a resposta certa? Letra B. Certo? Essa aqui não pode, ó, porque a Terra executa um movimento de translação ao redor do próprio eixo. Cara, se ela está rodando em volta dela e a gente está em cima dela, então, para a gente, ela está parada. Porque nada pode permanecer totalmente parado. Errado e errado. Vamos lá. Um carro movimenta-se segundo a função horária. S é igual a menos 6 mais 18t de acordo com o SI. Qual a posição inicial e a velocidade? A gente não vem aqui em cima e escreve assim, ó, S é igual a S0 mais VT, certo? Então, o que eu sei? Eu sei que o espaço inicial é menos 6 e eu sei que a velocidade é 18. Então, o que acontece? O espaço inicial é igual a menos 6 metros e a velocidade é de 18 metros por segundo. Beleza? Qual é a posição do carro no instante 9 segundos? Então, o que eu vou fazer? S é igual a menos 6 mais 18t, aonde eu vou pegar o 9 segundos e vou substituir aqui. Então, vai ficar assim, S é igual a menos 6 mais 18, que multiplica 9, né?
que multiplica 9. Então, vai ficar assim, ó. S é igual a menos 6 mais 18 vezes 9 vai me dar 162. Então, S é igual a 156 metros. Beleza? A letra C fala o instante que o carro passa na posição 360 metros. Então, fica assim, ó. S é igual a menos 6 mais 18t, certo? Então, eu vou pegar esse 360 e vou substituir aqui. Então, vai ficar assim, 360 é igual a menos 6 mais 18t. Então, 360 menos 6 é igual a 18t. Então, eu sei que o t vai ser 354 divididos por 18. Isso aqui vai me dar um tempo de 19,6 segundos. Beleza? Questão 18. Você está viajando, sentado em uma poltrona de um ônibus pela BR-101, indo em direção a Salvador. Marque a alternativa que mostra um referencial ao qual você está em repouso e outro que você está em movimento, respectivamente. Então, você está dentro do ônibus, beleza? Então, olha só, as árvores e o motorista. As árvores estariam em movimento e não em repouso. Então, essa aqui está errada. O solo do ônibus e a porta do ônibus. Errado, porque os dois estão em repouso. As casas e os semáforos estão do lado de fora, então eles estão em movimento em relação ao ônibus. A janela do ônibus e as árvores. Sim, por quê? A janela do ônibus está dentro do ônibus. E você está no ônibus, então todo mundo está parado. E as árvores estão se movimentando lá de fora. E os postes e os fios elétricos estão se movimentando. Então está errado. A resposta certa é a letra D. Questão 19. Na sala de aula você está sentado e permanece imóvel nessa posição. Podemos afirmar que você está em repouso em relação a um sistema fixo na entrada da sala de aula. Pô, não tem nem o que dizer. A porta da sala, por exemplo, está sempre parada em relação a você que está sentado na sua carteira. Não pode ser fixo na lua, não pode ser colocado em um automóvel, não pode ser imaginado no sol e qualquer que seja o sistema. Totalmente errado. A melhor resposta é a porta da sala ou na entrada da sala. Questão número 20. Uma pessoa está sentada no ônibus exatamente debaixo de uma lâmpada presa ao teto. A pessoa está olhando para frente. O ônibus está se movimentando numa certa rapidez constante. De repente, a lâmpada se desprende do teto e cai aonde? Pum! Aonde? Na cabeça da pessoa ou em cima da pessoa. Certo? Essa não tem nem o que questionar. Espero que tenha ajudado. Abraço.